Qual o nome da filha de Faraó que encontrou Moisés? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Júnior Maurício, e ele perguntou qual é o nome da filha de Faraó que encontrou Moisés. Antes de iniciar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque isso fortalece a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Abadia Ferraz pediu oração por ela e pela família. Então possamos estar orando pela irmã Abadia e pela sua família. A irmã Tawane Rodrigues está sempre aqui no canal, sempre comentando os vídeos, também pediu oração por ela e pela família. Possamos estar orando também, então, pela irmã Tawane e pela sua família. O irmão Edson Silva pediu oração para que ele tenha forças para ir à igreja, que ele possa entender a palavra e que possa praticar aquilo que ele aprende, aquilo que ele entende. Então possamos estar orando pelo irmão Edson também, que ele possa estar tendo forças para estar frequentando a igreja, estudando a palavra, entendendo, praticando. Sim, extremamente importante para a vida de todos nós. Vamos lá, a pergunta do irmão Júnior Maurício. Qual é o nome da filha de Faraó que encontrou Moisés? E essa foi uma das perguntas mais difíceis que eu recebi, tanto é que eu tive que estudá-la por mais tempo do que eu costumo estudar as outras perguntas, porque não está tão fácil de encontrar, e nós vamos entender um pouquinho o porquê não é fácil de encontrar e porquê talvez a gente não saiba o nome da filha de Faraó. Vamos lá, Êxodo capítulo 1, verso 8. Nós vamos ler alguns textos, depois a gente vai refletir um pouco sobre isso. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ponto. É isso aí. Se levantou um novo rei no Egito e não conheceu a José. Verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Pua. Aqui só para dar um contexto de Êxodo capítulo 1. Surgiu um novo rei no Egito, ele não conhecia Moisés, ele viu que o povo de Israel estava crescendo muito e ele começou a dar trabalhos mais pesados para eles, para que os homens não tivessem relações com suas esposas e não nascessem mais filhos. Não adiantou nada, os israelitas continuaram crescendo. Então, ele mandou que as parteiras matassem todos aqueles meninos que nascessem das hebreias, e aqui está quando ele chamou essas parteiras para isso. E essas parteiras, temendo ao Senhor, se recusaram a fazer isso. Vamos lá, Êxodo 2, verso 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então aqui a filha de Faraó vê o cesto e pede para uma de suas criadas pegar esse cesto. Êxodo 5, verso 1 e verso 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Ou seja, aqui, quando Moisés já tinha saído do Egito, ficou 40 anos no deserto, volta, pede para Faraó para que o povo seja liberto para fazer uma festa ao Senhor, e o Faraó rejeita. E por que eu li todos esses versos até agora? Se vocês notarem, a gente viu sobre um faraó no começo que não conheceu Moisés, a gente viu a filha de Faraó encontrando Moisés, e a gente vê aqui possivelmente um outro faraó que não era o mesmo daquele que era o pai da filha que encontrou Moisés, já seria um outro faraó que rejeita o pedido de Moisés. E a gente viu um verso que é sobre as parteiras. E se você for ver todos esses versos, dos nomes dos envolvidos egípcios, só tem o nome das parteiras. Por que isso? Vamos lá, Êxodo 32, verso 32. Já passei de Êxodo. Êxodo 32, 32.
Êxodo 32, verso 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Então, o que seria arriscar do livro? Apagar do livro, não deixar na existência, não deixar um rastro que existiu. Na cultura egípcia, eles escreviam os seus nomes em pedras para que fossem lembrados por toda a história. Mesmo as famílias israelitas que moravam no Egito, eles escreviam os nomes em pedras. Uma parte da casa deles tinha uma pedra que tinha o nome daquela família, o nome dos membros daquela família, para que eles não fossem esquecidos. Então, quando Moisés fala assim, risca o meu nome do livro, significa, me apaga da existência junto com eles, se eles não puderem. Quando ele não coloca o nome do faraó, do primeiro faraó, do faraó do Êxodo, não coloca o nome da filha de faraó, é porque era como se tivesse que apagar o nome deles da existência, como se eles não tivessem importância alguma, que eles não seriam salvos. É isso que Moisés está querendo dizer quando ele não escreve. Ele poderia colocar o nome de faraó aqui, mas ele não fez por causa de uma questão cultural da época para que não fosse lembrado. Eu estudei bastante essa pergunta porque eu não sabia qual era o faraó do Êxodo. E tem algumas vertentes diferentes que falam terem sido dois faraós diferentes, Tutmosis III e Ramsés II. Pode ter sido um desses dois. A maioria das pessoas acreditam que era Tutmosis III. Então, você olhando a linhagem dele, se eu não estou enganado, Tutmosis III só teve um filho, então não é ele o faraó do Êxodo. A gente tem que ir a um faraó antes e talvez um faraó anterior ainda, porque a vida naquele tempo era muito curta, ninguém chegava a viver muito tempo. 40 anos era um exagero, a pessoa viveu muito. Moisés foi uma exceção total, porque Deus ali permitiu que ele vivesse 120 anos, mas a maioria morria ali entre os 20 e 30 anos. Então, olhando para isso, a gente pode ser que um faraó antecessor a Tutmosis ou Ramsés, ou dois faraós antecessores. E a gente já abre um leque muito grande de possibilidades de filhos. Quando eu estive estudando, só de pegar os filhos de Ramsés II, ele teve mais de 5. Inclusive, ele teve uma filha que casou com a própria filha. E os nomes egípcios não são nomes fáceis de entender. Você lê o nome e você não entende se é um homem ou se é uma mulher. Alguns você consegue entender, a maioria não. Então, eu não consegui descobrir qual que é o nome da filha de Faraó. Mas a ideia principal do nome não está aqui, é justamente porque a intenção de Moisés era que apagasse o nome deles do livro da vida. Vamos lá, o último texto, Apocalipse 3, verso 5. Só para a gente encerrar. Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao vencedor, o nome estará escrito no livro da vida. E quando a gente olha para essa história, a gente vê os nomes que foram apagados da história, devemos lembrar e ter em mente que nós devemos nos entregar a Cristo, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que o nosso nome nunca seja apagado do livro da vida, que o nosso nome esteja escrito eternamente lá, que Cristo nos confesse diante do Pai e dos seus anjos. Então espero ter respondido, sem responder a pergunta do irmão Júnior. Mas se você tem alguma dúvida, alguma outra pergunta sobre esse tema, sobre qualquer tema, pode deixar nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Estou sempre lendo, respondendo e orando por todos. Meus irmãos, agora que puderem, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudar a Tua vontade, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude a caminhar nos Teus caminhos, que o nosso nome nunca seja arriscado do livro da vida, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que o Senhor proteja o nosso lar e as nossas famílias, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus.
e que Deus te abençoe.